Opa, beleza? Hoje daqui estamos de obra nova para vocês. Mas antes que a gente possa continuar com o nosso vídeo daqui, eu queria estar falando sobre o nosso Discord. Lá em nosso servidor do Discord estará rolando um novo evento. Esse evento é sim, pois nesse evento você poderá estar despertando aquele instinto artístico dentro de você, pois caso você consiga chegar no top 1, você estará ganhando só leveling e um cargo especial em nosso servidor do Discord. No entanto, vocês terão até o dia 3 de setembro para estar finalizando essa obra de arte sua. Para você que vai participar, desejo toda sorte para você e que ganhe o melhor. Além do mais, caso não for querer participar do evento, vocês poderão estar entrando lá para estar batendo um bate-papo comigo. Além do mais, vocês lá estarão encontrando algumas novas obras. No entanto, para descobrir mais sobre isso, eu estarei deixando um link no comentário fixado do nosso servidor do Discord. Então, parando com a nossa enrolação, vamos lá ao foco. Este mangá começa com uma introdução às masmorras, retratando o labirinto cheio de monstros horripilantes e a representação de amigos de infância, um par de fantasia entre um menino e uma menina. A história então nos leva a uma determinada masmorra, onde Van II Sirius, que será chamado de Van para conveniência, está enfrentando uma horda de monstros perigosos sem muito desafio. O espadachim os derrota de uma só vez, permitindo que o jovem de 17 anos avance. Eventualmente, o minotauro chamado Mino permite que o jovem espadachim vá para a parte mais profunda. Finalmente, Van chega à última etapa, onde o rei da masmorra, um terrível dragão enorme chamado Obsidian, o aguarda na sala chamada Câmara do Rei Dragão. Enquanto o espadachim se prepara para a batalha, Obsidian intimida o jovem enquanto eles se encaram. De repente, o tom do dragão se torna amigável enquanto aponta para o balde de suor que está saindo de Van, que está pedindo a Obsidian que o refresque com suas asas. O dragão sem dúvida atende ao seu pedido e ameniza o clima, levando Van a perguntar ao dragão por que ela está em sua forma de monstro. Obsidian revela que é porque eles não se viram por muito tempo, mas ela decide voltar à forma humana, Hyuka 2 Obsidian, que agora chamaremos de Hyuka. Ao ver isso, Van entrega a ela o presente de vegetais de sua mãe, mas o dragão lembra a ele que só pode comer carne. Mesmo assim, Hyuka convida seu amigo de infância para o quarto dela, onde Van fala sobre os subordinados do dragão que sempre o atacam. Hyuka se preocupa que eles sejam muito fortes para seu amigo, mas o espadachim revela que se sente mal por sempre derrotá-los quando ouve que um kobold chamado Voal diz aos companheiros que eles estão sendo rudes com Van, mas os quatro ainda estão preocupados porque lutar contra ele é o trabalho deles como monstros do labirinto. Ainda assim, eles se preocupam em atrapalhar o reencontro de amigos de infância, mas ao ver os rostos felizes dos dois, os monstros se sentem satisfeitos. Infelizmente, Van está começando a se despedir, apesar de Hyuka querer jogar um jogo de tabuleiro. Não surpreendentemente, os monstros do labirinto estão contra ele por partir tão cedo. No entanto, seu mestre é quem mais se entristece. Para a surpresa de Hyuka, Van a convida para jogar o jogo de tabuleiro da reencarnação amanhã e revela que agora está morando em uma cidade perto do labirinto. Felizmente, Mino e os outros três ficam contentes que os dois possam se encontrar quase todos os dias, mas o monstro chamado Orkan se preocupa porque a quantidade deles sendo derrotados aumenta. Mesmo assim, Hyuka está aliviada por não ter que esperar um mês para ver Van novamente, então ela provoca o jovem por não ter amigos além dela. A expressão de Van escurece ao ouvir isso, mas o espadachim, saindo do quarto com um sorriso satisfeito enquanto vê seu amigo partir, Hyuka sorri de excitação pelo que está por vir amanhã, fazendo com que os quatro subordinados respirem felicidade ao verem sua mestra determinada. Mino incentiva seus companheiros a apoiarem os dois amigos de infância, mas sua excitação cai imediatamente ao perceberem o que Van poderia infligir a eles no fundo do labirinto. Hyuka e seus subordinados estão tendo uma reunião sobre o estado do labirinto, enquanto os quatro monstros imponentes relatam a melhoria dos desafiantes. Eles pedem permissão à Rainha Dragão para alterar as armadilhas em alguns andares. Infelizmente, Hyuka está distraída e não está ouvindo a discussão de seus subordinados. Eventualmente, ela acorda ao perceber que a visita de Van está próxima, mas a desonesta dragão nega que esteja esperando por seu amigo de infância. Vendo isso, o monstro que será chamado de Arpia sugere progredir no relacionamento de Hyuka com Van. No entanto, a Rainha Dragão se sente preocupada com o que realmente sente por ele. Como resultado, Hyuka volta à sua memória quando foi pega em uma tempestade e se separou de sua família. Infelizmente, a jovem dragão não conseguia voar e voltar para seus pais, então o desespero a atingiu naquela época. Em meio a esses momentos de angústia, o jovem Van salva a pequena dragão e a leva para sua casa, resultando em eles eventualmente se tornam amigos de infância, mas mesmo assim, Hyuka não consegue deixar de sentir falta de seus pais,
Ivan percebe todas as suas preocupações. Ele decide deixar sua vila para encontrar a casa de Ryuka. Os dois enfrentam uma jornada exaustiva e perigosa, mas isso não elimina a esperança deles. Semanas passam. Ivan finalmente leva Ryuka de volta para onde ela pertence. Com um sorriso, os dois prometem um ao outro que Van irá visitar a casa dela algum dia. Desde então, Nino e o grupo observam o progresso dos amigos de infância, e o jovem espadachim eventualmente fica mais forte para visitar a dragão, que se torna a chefe do labirinto. Depois de lembrar dessas memórias, Ryuka está perto de expressar seus sentimentos, mas ela explica desesperadamente que são apenas amigos de infância. No entanto, os quatro têm certeza de que não é apenas isso, enfurecendo a rainha dragão, cuja cabeça se transforma em monstro e grita com seus subordinados divertidos. De repente, o anunciante os informa sobre um desafiante do labirinto chamado Vorhel, onde aventureiros tentam conquistar para adquirir fama e tesouros. Orca então assegura a Ryuka que eles saberão imediatamente se Van chegar, e o anunciante eventualmente relata que um desafiante está limpando os andares a uma velocidade tremenda, confiante de que é Van. Arpia e os outros vão para sua posição para impedi-lo, deixando Ryuka sozinha para arrumar sua aparência. No entanto, o jovem espadachim subitamente, que a expressão do rapaz parece estranha para a rainha dragão, mas acaba que Van está apenas feliz por poder voltar amanhã novamente. Ryuka se sente encantada ao ouvir suas palavras, mas a desonesta rainha dragão impede que seu sorriso apareça e chama a ideia de Van de repugnante. Os dois ficam constrangidos e se encaram, lembrando de suas memórias de infância, o que os faz rir diante da felicidade de seu reencontro, apesar de estarem machucados. Os quatro estão todos sorrindo enquanto os observam no meio do jogo de reencarnação. Ryuka quase conquista a vitória formando um harém para a personagem rainha Alfica, mas Van não permite que ela vença, pois recebe o mestre feiticeiro mais forte e um Fenrir como companheiro. Nino e o grupo estão confusos sobre o que eles estão falando enquanto assistem os dois jogando o jogo de tabuleiro. Felizmente, Orkin revela o objetivo do jogo, que é buscar a história de reencarnação mais forte. Depois, Van adquire o buff de vingança após seu personagem ser traído por seu grupo de aventureiros, mas Wolf fica descontente com isso, já que não gosta das características do jogo. Ao contrário dele, a rainha demônio fica feliz mesmo depois de ser enganada por um herói mal educado. De repente, Arpia se junta à conversa dos três, apontando a falta de progresso romântico entre os dois e preocupando-se com eles não se tornarão amantes nesse ritmo. Como resultado, Arp se voluntária para definir o clima entre eles e revela que sua habilidade como sereia pode despertar o desejo dos dois adolescentes enquanto Van e Ryuka tocam o canto da sereia entra em seus ouvidos e faz os dois corarem permitindo que eles iniciem um beijo apaixonado. E vão mais do que isso ou pelo menos é isso que Arp espera ao usar seus poderes mais surpreendentemente Voal é contra forçar esse tipo de progresso. Como ele quer assistir seus momentos saudáveis em vez dos eróticos que podem arruinar sua amizade, Nino não quer acidentalmente atingir o pico quando isso acontecer, mas Arp já está ciente dos riscos e ainda quer ajudar o dragão. Só pensando em Ryuka, mas o Kobold sai ainda discordando de forçar esse método. Infelizmente o verdadeiro motivo de Arp é assistir a cena apaixonada entre os amigos de infância, então ela prepara seu violão e avisa Mino e Orkin para taparem os ouvidos. Finalmente a Sirene toca o instrumento e os efeitos acontecem imediatamente. Van e a Rainha Dragão com os ouvidos tapados. Os dois monstros assumem que o plano é um sucesso. Eventualmente o jovem o espadachim não aguenta mais. Então ele se inclina para mais perto de Ryuka e olha nos olhos de seu amigo de infância. Mino e Orkan gritam enquanto observam a Van colocando seu lábios mais próximos de seu mestre, mas apenas para sussurrar suas preocupações sobre por que Arp está gritando terrivelmente. No entanto, a garota ouve sua conversa. Neste mundo existem duas criaturas meio homem, meio pássaro, as sereias, cujas vozes são fascinantes, e as arpias, com seus gritos horríveis. Infelizmente, Arp percebe que nunca foi uma sereia e, em vez disso, uma criatura oposta a elas. De repente, Alan retorna apenas para descobrir que Arp falhou em seu plano, mas os quatro se assustam porque Ryuka e Van os pegam em ação. Enquanto entram em pânico, a Rainha Dragão fica enfurecida e se transforma parcialmente em sua forma de dragão, ao contrário de Van, que não fica irritado e até convida os quatro a se juntarem ao seu pequeno jogo. Ao ouvirem isso, os três homens discutem sua decisão, mas Arp, por outro lado, está animada, então ela instiga seus companheiros a se juntarem para lotar o quarto. Finalmente, os seis começam o jogo da reencarnação, mas os amigos de infância estão tendo dificuldades porque seus ombros estão batendo um no outro, enquanto Ryuka timidamente permite que isso aconteça. Os quatro subordinados se sentem felizes assistindo a eles. Depois de um tempo,
Hyuka empresta um livro para Van e ameaça seu amigo a lê-lo quando ele se for. Apesar do tempo agradável, a Rainha Dragão está incomodada com algo e começa a emburrar do nada, surpreendendo seus súditos que gaspeiam em choque. Eventualmente, Hyuka revela suas preocupações, temendo que Van não leia o livro ao ouvir isso. Arp sugere que Hyuka se case com seu amigo para observar seus movimentos, mas imediatamente Arp se deita no chão de bruços. Apesar das sugestões, Hyuka continua preocupada. Então Orkin mostra a ela um monitor mágico de bruxaria, declarando que essa situação está dentro de suas expectativas. O monstro revela que pode monitorar a vida cotidiana de Van e até mesmo gravá-la. No entanto, a Lady se recusa a espionar seu amigo como eles fazem. Mas quando a noite chega, a Rainha Dragão assiste incessantemente Van no monitor enquanto ele lê o livro. Não é surpresa que Hyuka esteja angustiada com a opinião do rapaz, mas ela eventualmente se sente aliviada ao ouvir elogios dele. No dia seguinte, Van elogia o gosto da Rainha Dragão em livro, mas como de costume, os subordinados estão bisbilhotando. Arp convence Orca a emprestar o monitor para seus planos vis. Eventualmente, os amigos de infância se despedem um do outro, mas a Dragon Lady corre apressadamente para o monitor para assistir continuamente cada passo de Van. Inconscientemente, a Rainha Dragão tem assistido Van por 3 dias seguidos, transformando Hyuka repentinamente em uma completa perseguidora. De repente, Mino e o esquadrão invadem e impedem a Rainha Dragão de espionar seu amigo. Decepcionada, ela explica suas razões para querer verificar se Van já tem uma namorada, mas observar o jovem novamente faz com que ela perceba a tristeza de Van e se preocupe que ele não esteja descansando o suficiente. Van está comendo sozinho quando os aventureiros o notam parecendo abatido. Mino e Vool reconhecem os aventureiros, mas ficam mais surpresos com a preocupação de Van de que sua amiga de infância não esteja descansando o suficiente. Como resultado, o rosto da Rainha Dragão se ilumina e os aventureiros estão preocupados, mas um deles de repente pergunta se a amiga de Van é uma garota. Emocionado, ele pede descaradamente para conhecê-la, surpreendendo a desapontada Hyuka e seus subordinados cheios de raiva. Mino ameaça furiosamente o aventureiro e declara que ele enfrentará seu fim. Felizmente, Van rejeita a demanda do aventureiro, deixando Hyuka desconcertada e o Minotauro satisfeito, enquanto celebra o trabalho bem feito, apesar de ouvir o aventureiro continuar tentando convencê-lo. O cavaleiro de armadura interrompe seu amigo em sua mente, e Van se recusa a deixar os 4 pulverizarem o aventureiro, deixando Mino orgulhoso do jovem. Hyuka fica sem palavras com suas palavras. Eventualmente, o guerreiro aconselha Van a ver sua amiga, e a rainha culpada decide parar de espionar enquanto Hyuka nega que seja uma perseguidora. Van de repente olha para o monitor chocado, suas mandíbulas caem, presumindo que ele descobriu, mas Orkin ainda duvida disso. No entanto, o espadachim realmente percebe os espiões enquanto encara a presença mágica e, sem saber, olha diretamente para Hyuka. Suor frio desce pelo rosto da Rainha Dragão, forçando-a a quebrar o monitor em pedaços, incapaz de suportar a situação. O brilho de seu amigo de infância eventualmente leva Van a visitar a masmorra, e os dois finalmente resolvem suas preocupações no dia seguinte. O espadachim entra na masmorra mais uma vez com força bruta, avançando diretamente na horda de monstros e os elimina com um único golpe. Eventualmente, Van chega a uma porta de quebra-cabeça, mas a destrói em vez de respondê-la. No caminho, o aventureiro planeja qual jogo jogar com seu amigo de infância no 27º andar. Uma sucubu chamada Suxi está esperando por sua presa no momento em que Van chega ao local. De repente, o espadachim ouve um grito e para de correr, fazendo com que ele tropece em uma garota indefesa pedindo sua ajuda. Com a pretensão de ter sido abandonada por seu grupo de aventureiros, a mulher tenta seduzir o aventureiro com seu olhar. No entanto, Van não é afetado e lhe dá ervas curativas, começando a seguir seu caminho. Surpreendida, a mulher pede ao aventureiro que a leve até a entrada primeiro e planeja seduzir o jovem ao longo de sua jornada. No entanto, Van carrega a mulher como bagagem, o que a faz reclamar e entrar em pânico devido às ações inesperadas do rapaz. Mesmo assim, a garota indefesa, que se revela ser sexy, não desiste de provar seu valor para Hyuka. Van a pressiona a ir embora, mas a sucubuso seduz, insinuando passar a noite juntos. Infelizmente, ele sabe que ainda não é noite, mas isso leva a Susi insulta sua insensibilidade. Finalmente Van percebe a estranheza da mulher, sem saber que os subordinados de Hyuka estão os observando, especialmente a sucubus que se revela uma novata no labirinto deles. Arp se pergunta se deveria contar a verdade sobre Van para Suxi, mas Orkin se recusa a revelar isso, pois isso pode afetar a vida do jovem. Surpreendentemente, Vool não é contra, mas Bull fica enfurecido com a sucubus que está incomodando o romance do amigo de infância. Mino fica furioso e ameaça eliminar Sashi,
e Orkun não se opõe à ideia dele. No entanto, suas preocupações não são um problema para Vol, que vê o estado lamentável da succubus, incapaz de seduzir o aventureiro. Eventualmente, Van descobre que ela é uma succubus após ver a marca na barriga de Suxi. A demoníaca volta à sua forma original e planeja tentar novamente. No entanto, Van critica suas habilidades de sedução, fazendo Sexy se ajoelhar em desapontamento por sua inutilidade. Mesmo assim, a succubus se recusa a ser expulsa da masmorra, então ela ataca Van, pedindo que ele dê sua essência de vida. Enquanto os três sentem o desapontamento, Mino treme de raiva. Eventualmente, o Minotauro não consegue mais conter sua fúria e avança em direção aos dois para eliminar a succubus. Suxi reconhece o monstro superior, mas Mino já está prestes a atingi-los, então Van derrota o subordinado do amigo de infância em apenas um. Suxi grita surpresa com o golpe, e o Minotauro derrotado insta Van a seguir em direção à Rainha Dragão. O espadachim percebe que Hyuka deve estar cansada de esperar, então se despede de Sexy e Mino. No entanto, ele avista Orkin e os dois e os derrota primeiro, deixando Sexy perplexa por ele ser forte o tempo todo. Após ver a cena sem precedentes, a succubus assume que Van é o inimigo destinado da Rainha Dragão. Mino blefa que é o caso e de repente assegura a Suxi que eles não a demitirão, dando à mulher encorajamento. No entanto, suas palavras e ações fazem a succubus concluir que ele gosta dela. Infelizmente, Mino está na verdade irritado com Sakshi por atrasar Van e Hyuka com suas brincadeiras, mas assistir à estranha combinação deles diverte-a. Eventualmente, a Rainha Dragão saúda seu amigo de infância, aliviada por finalmente chegar ao seu quarto. No dia seguinte, os aventureiros trocam seus saques da masmorra por dinheiro na guilda. De repente, dois aventureiros instigam Van a explorar o labirinto, assim como todos os outros, e o encorajam a buscar gotas de orvalho e aumentar seu nível. O espadachim considera a proposta e vai até Hyuka pedir permissão para pegar objetos de valor na masmorra. A Rainha Dragão permite que seu amigo de infância pegue qualquer tesouro, revelando que os entregam aos aventureiros em troca de seus equipamentos e mana. Van exige algumas gotas de monstro e passa pela lista, mostrando os materiais que serão adquiridos do Mino. Hyuka oferece brincando seus subordinados, mas o rapaz sente pena deles, ao contrário da Rainha Dragão, que insiste em fazer isso. Preocupado, Van pede para ir a um andar inexplorado, e Hyuka atende ao pedido de seu amigo, guiando-o por um andar específico. Enquanto caminham, os dois relembram suas antigas memórias, mas Van se preocupa se é apropriado para eles saírem juntos. Finalmente, a Rainha Dragão percebe que não há ninguém por perto e assume que os monstros estão relaxando no trabalho, sem que os dois saibam que os subordinados de Hyuka anunciaram falsamente que há alguma confusão em outro andar como uma maneira de se livrar de todos que possam perturbar Van e a rainha. Após uma longa caminhada, os dois finalmente chegam às ruínas escondidas no 70º andar, onde os tesouros do antigo rei da masmorra estão espalhados. Hyuka revela que seu pai está viajando atualmente com sua mãe e insta Van a escolher qualquer tesouro. Enquanto isso, os subordinados da rainha aproveitam para escutar a conversa dos dois. No entanto, uma situação se aproxima, chamando a atenção do amigo de infância, enquanto eles se perguntam o que é aquilo. Eventualmente, uma massa de mana sombrio aparece, deixando Mino e os outros três preocupados, à medida que os monstros de mana se mostram diante de Van e Hyuka, tornando-se terríveis adversários. A aparência Mino fica atordoado, preocupado que as criaturas nascidas da mana da masmorra ataquem. Hyuka entra em pânico. Vol e Orkan pensam em uma maneira de derrotar os monstruosos monstros de mana, mas Mino já sabe o que fazer quando a enorme besta avança em direção à rainha. Os quatro se preparam para arriscar suas vidas, mas Valgen elimina casualmente o monstro com apenas um golpe de sua espada. Ele então pergunta se está tudo bem bater neles e luta com eles, deixando o grupo impressionado e aliviado, deixando a proteção da rainha para o jovem aventureiro. De repente, Susi chega para verificar um barulho alto, mas sua aparência surpreende e irrita Mino, confundindo a succubus que ainda assume que o touro gosta dela. Curiosa, Susi espreita onde Hyuka e Van estão, mas Mino, sem saber, abraça a mulher para impedir seus planos. O Minotauro mente que a Rainha Dragão está usando o andar para um assunto privado, mas a succubus fica mais chocada com o abraço repentino de Mino. Os subordinados se divertem provocando a succubus no final. Van erradica os monstros de mana, e os dois continuam sua busca por objetos de valor. Surpreendentemente, Hyuka aproveita mais a caçada do que seu amigo e vê um grande tesouro, levando-a a ir até lá. Infelizmente, a Rainha Dragão tropeça em algo e cai sobre Van, fazendo Hyuka corar enquanto seu amigo de infância fica ligeiramente indiferente, mas o esquadrão,
exceto Mino, fica surpreso. Surpresos ao vê-los envergonhados, a rainha se desculpa com Van e se pergunta se o coração dele também está acelerado. Finalmente, Hyuka pergunta ao seu amigo, mas o rapaz ignora suas palavras e olha para a estátua do pai de Hyuka. Van pergunta se pode pegar o tesouro, e a rainha dragão, felizmente, permite que ele o tenha. Infelizmente, Mino não consegue assistir a cena agradável, e Van retorna à guilda para apresentar a estátua a todos. Com o dinheiro que ele recebe, Van compra coisas para si mesmo e planeja dar a Hyuka uma torta de carne. De repente, o jovem rapaz esbarra inesperadamente em uma mulher que se revela nova na cidade deles. Infelizmente, seu companheiro a instiga a ir embora, e Sylvia se despede de Van e deseja se encontrar novamente na masmorra. Enquanto isso, a rainha dragão franzia a testa enquanto contemplava a falta de reação de Van em relação ao incidente do outro dia. Eventualmente, Hyuka pede a opinião da arpia, mas a subordinada não é muito útil. Então, a rainha dragão menciona o que aconteceu naquele dia. Animada, a arpia comenta que é lamentável que eles não puderam se beijar, revelando inconscientemente que eles assistiram a cena toda. Infelizmente, Hyuka declara punições rigorosas, fazendo com que arrepios percorram os três que patrulham o labirinto. A arpia percebe que a rainha dragão está chateada porque Van não parece afetado, mas a verdadeira Yukada se defende dessas suposições. No entanto, as palavras da rainha dragão ainda têm o mesmo significado, como conclui a arpia profundamente pensativa. A subordinada pensa em possíveis razões pelas quais Van não está encantado por Hyuka e pondera uma situação em que o garoto certamente reagiria. No entanto, a arpia começa a pensar em soluções questionáveis, deixando a rainha dragão enfurecida, pedindo para a monstra parar com suas fantasias, já que parece que ela gosta de seu amigo de infância. No entanto, a reação da arpia irrita ainda mais Hyuka, que lamenta ter perdido tempo falando com a arpia apesar de ver a rainha dragão chateada. A monstra continua suas fantasias, esperando por um encontro fortuito ou até um milagre onde não haja escolha se não se aproximarem um do outro. A arpia planeja discutir isso com os três, imaginando um evento apaixonado entre os amigos de infância. No entanto, o texto parece estar incompleto. É muito cedo para a chegada de Van, mas Mino, junto com Orkun e Vol, chega para informar Arp sobre a preparação para uma batalha iminente. Infelizmente, Mino revela que um aventureiro diferente conquistou o 45º andar e diz à rainha dragão que não é Van na masmorra. O ogro do inferno está inconsciente enquanto Sylvia pode ser vista com seu companheiro, intimidando o aventureiro chamado Gold, que se prepara para eliminar a rainha dragão. Enquanto isso, na guilda de aventureiros, Van é informado por seus superiores sobre uma lenda viva chamada Golda, revelando que ele já conquistou quase todas as masmorras e até derrotou o vaso do Rei Demônio. Além disso, Gold é rumorado estar à altura do grande herói, surpreendendo Van, que se preocupa que a lenda possa ferir Hyuka no labirinto caótico. Os subordinados da rainha se preparam para enfrentar o forte aventureiro, mas os não combatentes já foram evacuados e o ogro do inferno está sendo tratado no momento. No entanto, a vasta força do espadachim e de seu companheiro mago preocupa os quatro, que pensam que Gold chegará em breve. Em contraste, Hyuka está animada para conhecer o novo desafiante e se recusa a se abrigar sob seus subordinados. Infelizmente, Gold e Sylvia finalmente chegam ao andar, marchando com sua presença aterrorizante. Mino cumprimenta a lenda, que então se apresenta aos seus oponentes e avisa os quatro a deixá-los passar. Surpreendentemente, eles não desistem sem lutar, levando Vol a ser o primeiro a avançar, transformando-se em sua forma de batalha com tremenda velocidade. Ele inicia um ataque sorrateiro, mas a velocidade superior de Gold derrota o lobo com um único golpe, aterrorizando o aventureiro. Gold confirma a verdade das lendas e começa a desferir o golpe final, mas Arp salva seu companheiro, que está à beira de perder a consciência. Imediatamente, Mino inicia seu ataque, mas Gold, por outro lado, não usará o reforço de Sylvia desta vez. Apesar disso, o lendário aventureiro está empatado com o forte Minotauro, e eventualmente os dois mantêm distância depois de infligirem ferimentos um no outro. Estranhamente, Gold se sente exaltado pela emocionante batalha e elogia os monstros por serem fortes. Infelizmente, o homem que busca lutar contra os fortes revela que esta masmorra é sua única esperança para um combate valioso. Finalmente, ele ergue sua espada mais uma vez, e Mino faz o mesmo, liberando suas auras aterrorizantes enquanto avançam diretamente contra seus poderosos inimigos. Infelizmente, a batalha deles preocupa a Rainha Dragão, mas Mino não para de proteger o lugar da amiga de infância. No entanto, as consequências do duelo estão se tornando muito perigosas para eles e para Sylvia. De repente, os destroços em queda caem em direção à maga,
e é tarde demais para Hyuka ou até mesmo para Gold salvar a mulher do acidente. No último momento, Van salva Sylvia, surpreendendo o lendário aventureiro, bem como os monstros e a rainha dragão. Surpreendentemente, os dois realmente se encontram na masmorra, mas Mino e os outros subordinados não estão satisfeitos com isso. Preocupados, o Minotauro assume que seu verdadeiro inimigo não é Gold, mas a heroína. Desesperados, eles desejam que Van não toque em Sylvia. No entanto, o terror se abate sobre os monstros ao verem a aura sombria que Hyuka emana, e ao olhar para os monstros trêmulos, Gold conclui que a garota é a própria rainha dragão. No entanto, Van não tem ideia de que carregar Sylvia é a razão para a fúria de sua amiga. Quando a batalha calma, o jovem aventureiro coloca a mulher no chão, mas Mino se preocupa que a raiva de Hyuka não desapareça. De repente, Van usa sinais de mão para perguntar à rainha dragão por que ela está brava. Como resultado, Hyuka também responde com gestos, mas os subordinados da rainha não conseguem entender a conversa deles. Depois, Van oferece uma torta de carne como presente, mas a dragão desonesta recusa a oferta. O jovem aventureiro está agora mais preocupado, mas Gold interrompe e agradece Van por salvar Sylvia. Além disso, o lendário aventureiro o avisa para recuar e pede que proteja Mag enquanto ele luta. No entanto, Van se sente incomodado com o pedido, mas Sylvia felizmente percebe seus sentimentos e olha para a rainha dragão enfurecida, percebendo algo. De repente, a maga diz a Van para ir até Hyuka e assegura que o jovem que ela ficará bem finalmente. Gold continua seu duelo contra o Minotauro, mas as ações de Van os interrompem quando ele informa a lenda viva que irá para o chefe final. O Minotauro também fica confuso e Gold para o jovem irritado por ele estar roubando sua presa. Essas palavras irritam Van, que intimida o lendário aventureiro e lhe lança um olhar frio. Tremendo, Gold se sente assustado com a hostilidade do garoto, levando os 3 lacaios não feridos a iniciar seu ataque. Para a surpresa deles, Van afasta o Minotauro e derrota os monstros. Gold, perplexo, só pode observar o jovem espadachim que o desafia para uma luta. E assim termina este segmento do mangá. Se você gostou desta história e deseja que continuemos, por favor, deixe um comentário abaixo com o nome Van.